Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Você pode interagir com esse conteúdo de diversas formas, curtindo, compartilhando, mostrando para os amigos, para os colegas, para os familiares, para ajudar o canal a crescer tanto no Instagram quanto no YouTube cada vez mais. O meu nome é Letícia Assis, sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. Gente, videozinho rápido. Eu quero comentar uma coisa com vocês, não sei se vocês viram, um vídeo sobre notícias. Aliás, essa semana, esse mês, este ano, não é mesmo? Uma notícia diferente a cada dia, uma bomba diferente a cada dia. Mas é um vídeo que eu quis gravar aqui rapidamente, que ele tá relacionado ao meu vídeo que eu falo sobre patrimônio. Relacionado àquela notícia que os manifestantes ingleses derrubaram a estátua do mercador inglês, etc. Eu não sei se vocês viram, eu também não estava sabendo disso, eu não vi muita gente comentando sobre isso, mas o Museu de História Natural da UFMG sofreu um incêndio. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês irem até o canal do Pirula, que é um cara da área de biologia. Ele fez um vídeo falando sobre isso, falando sobre esse museu. Tem um vídeo dele também falando sobre o caso do Museu do Rio de Janeiro, que pegou fogo também. E o que eu fico pensando assim, gente, em relação a isso, é o quanto os museus no Brasil, eles são uma entidade assim que as pessoas não frequentam. A grande maioria, né? Por diversas questões. Às vezes por questões econômicas, é caro para entrar lá, e a gente tem uma população brasileira, a maioria dela ganha ali, sei lá, 2, 3 salários mínimos no máximo, então qualquer 100 reais conta, então é compreensível que as pessoas não vão até o museu, mas você tem muita gente que tem dinheiro e não vai, por exemplo, e aí a gente começa a entender, a gente começa a tentar entender e a pensar o porquê que essas pessoas não vão aos museus. Os museus, de certa forma, eles são meio que abandonados aqui no Brasil, e eu vejo que muita gente relaciona os museus, que isso é uma coisa que o Pirula fala, inclusive, né? A infância. Nossa, eu ia nesse museu quando era criança, eu fui nesse museu na escola. Mas, gente, o museu, ele não é coisa de criança. O Pirula fala isso e eu concordo muito. Assim, o museu não é só coisa de criança. Obras, e aqui eu vou falar da minha área, né? Que é a área artística. As obras de arte, principalmente obras de arte contemporâneas, de artistas contemporâneos, não estão só relacionadas principalmente quando são obras interativas, a crianças necessariamente. Recentemente, aqui em São Paulo, você teve a exposição na Pinacoteca do Ernesto Neto, que se chamava Sopro. Eu fui nessa exposição, depois eu tive a oportunidade de ir nessa exposição fora do país, mas eu consegui ir e tava cheio de crianças, porque eram obras interativas. Esse artista, ele tem um trabalho com o espaço, de apropriação do espaço, que é muito interessante. Ele faz obras gigantescas. E são obras que você tem também uma ativação do corpo do espectador, que tá ali fruindo com aquelas obras. Tudo bem, só que não é uma obra especificamente para criança. Engraçado que quando eu fui para fora do país, o museu que eu fui estava cheíssimo de gente, estava lotado de gente, e não tinha criança no pavilhão que estava a exposição dele, entendeu? Não tinha. Por que no Brasil as pessoas fizeram essa interconexão de que é interativo, é para crianças? Eu não sei de onde isso vem, mas as pessoas pensam isso, tá? Ao mesmo tempo que uma obra contemplativa pode ser também vista por uma criança, ou por uma pessoa mais jovem, por um adolescente. Uma obra que ela é feita para o olho, entende? Então, o que eu quero chegar com essa conversa toda é pra gente começar a pensar nos museus como um lugar de preservação, gente. O museu, ele não existe à toa. O museu, ele foi criado, assim como os patrimônios, como os monumentos. E aí eu faço convite para você assistir esse meu vídeo sobre patrimônio e monumento e qual a diferença entre os dois, que é exatamente essa. Eles foram criados para que se preservassem coisas e para que essas coisas que se preservam fossem passadas de geração a geração por uma questão de nação, de identidade, de cultura geral do mundo. Às vezes não necessariamente um museu tá com uma exposição, por exemplo, de um artista nacional, que tá de um artista internacional, mas é importante que a gente conheça esses artistas também. A gente não vive sozinho no mundo, né? Não vou entrar muito em termos de globalização e coisas desse tipo, mas assim, a gente não vive sozinho. É importante que a gente também tenha um entendimento da cultura geral.
E aqui eu digo cultura geral mesmo, não só Europa, não só Estados Unidos, né? Não só culturas do poder, digamos assim. É importante que a gente tenha um entendimento de mundo, que a gente entenda desde criança que existem pessoas que produzem obras de arte, que produzem conhecimento, que não fazem também só parte, que não são só do nosso país, que falam outra língua, que comem outros tipos de comida, que se vestem de outras formas e que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá todo mundo vivendo, tá todo mundo em paz. E fazer das visitas ao museu, se possível, um evento em família. Então é importante sim que se levem as crianças. É importante sim mostrar para as crianças que esses lugares existem, mas também é importante fazer do museu, da galeria, e aqui museu eu tô abrindo um leque enorme, né, pra gente pensar museu, não tô pensando em museu de arte, né, no caso do museu Incendiado foi um museu de história natural, mas pensar um museu como esse lugar em que se visita, em que você tem atividades e que é um lugar aberto pra você ir, pra você aproveitar, pra você encher o saco do monitor com pergunta, e é isso mesmo que tem que fazer, e pra você fazer disso uma rotina, se possível. Visitar 3 museus por semestre na sua cidade, sempre quando você for viajar, colocar na sua agenda cultural um museu, um lugar histórico ou um patrimônio, algum lugar que tem esse viés de preservação de alguma coisa, um lugar de memória. Mas eu falo especificamente museu, porque museu você paga o ingresso, né? Às vezes o monumento ele pode ser aberto, né? Não tem essa coisa tão assim informal, né? Principalmente monumentos escultóricos, né? A gente começar a perceber também e a valorizar e a preservar os nossos monumentos das nossas cidades, problematizar quando necessário, retirar quando necessário, mas também entender por que eles estão ali, ter um olhar crítico sobre eles, por que eles estão inseridos naquele lugar, por que eles estão inseridos, por que foi escolhido ter um monumento sobre essa pessoa e não sobre outra pessoa. Então tudo isso a gente tem que começar a repensar. E aos museus, né? Aos museus, aos monumentos e aos monumentos que se preservarem, né? Que por um debate coletivo resolverem ficarem lá, que sejam preservados, que sejam valorizados no sentido de preservação, assim, não de exaltar o monumento, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu falo isso porque sobre essa questão do respeito ao museu, respeito ao monumento, porque eu acho que é uma coisa importante de conversar também, sabe? Porque eu já tive a experiência de ir ao México e eu visitei algumas cidades arqueológicas dos maias e eu fiquei chocada quando o guia disse que, por exemplo, foi proibida a ida para um dos monumentos porque as pessoas roubavam, depedravam, pichavam. Então, assim, você está em outro país, porque a maioria dessas pessoas que visitam esses lugares geralmente são turistas estrangeiros, e aí que eu acho que a gente entra num outro campo, sabe? Essa questão da toxicidade de um certo turismo histórico, enfim, mas isso são os 500. Mas, assim, as pessoas vão lá, elas estão num outro país e elas estão, tipo, quebrando o negócio. E eu acho que isso diz muito a relação que a gente tem com as nossas cidades, com as nossas coisas e com a história. Com a história, com a memória. Entende? Então eu acho que é um assunto bem complexo e eu acho que os museus estão abandonados e museu, gente, para além de uma questão só de preservação, de identidade, tudo isso que eu falei, tem uma questão de estudo também, acadêmica, muito forte por trás dos museus, assim. Porque você pode fazer muita pesquisa com o material que eles têm, entendeu? Então, é importante que se preserve também por isso, assim, por uma questão também muito, muito científica, muito acadêmica. E as pessoas esquecem disso aqui no Brasil por diversas questões, principalmente porque está relacionado muitas vezes às matérias de humanas e as pesquisas que estão relacionadas às humanidades, elas não têm muitas vezes um impacto a curto prazo, né? Mas eu acho que o Brasil precisa criar isso, assim, sabe? Esse senso coletivo de preservar esses lugares, fazer do museu um lugar a se visitar, um lugar
que as pessoas têm que parar de pensar que é chato de ir. O que eu vejo muita gente, assim, da minha classe social, do meu meio, falar, é muito chato, é muito isso, muito aquilo. Aí eu falo, gente, primeiro que assim, não que o museu tem que ser muito legal, meu Deus, né? Mas valorizar esses locais, sabe? Eu acho que isso é muito importante, assim, para qualquer país decente deveria ter uma preservação desses locais, entendeu? E o que a gente vê é completamente o contrário, assim, as pessoas abandonadas, os museus abandonados. Eu acho que alguns locais estão apostando em algumas exposições de pessoas de fora, mas eu não sei se isso é a solução para conseguir resolver esse problema. Ok? Beijo, pai.